aí você pode falar, mas o Instituto de Pesquisa erra tudo, isso não quer dizer nada, tem outros institutos dando outro resultado, e eu vi uma pesquisa no Globo, eu vi uma pesquisa na Folha. De fato, tem instituto de pesquisa para tudo. E tem instituto menos confiável e mais confiável. Isso é credibilidade. Se você acerta mais, você tem mais credibilidade. Se você erra mais, você tem menos credibilidade. Então a gente tem que pegar os institutos que acertam mais e basear a nossa análise nesses institutos. Então você pega esse gráfico aqui é muito interessante. Eu uso com frequência, recomendo para vocês. Ele mostra o seguinte: o instituto que eu comecei citando aqui, o Atlas Intel, é o instituto mais confiável, menor margem de erro em relação ao resultado real. Então, 1,94. Para quem que o Atlas Intel está dando a vitória? 3, 4 pontos para o Trump. O Trafalgar, que é o segundo instituto, está nessa lista aqui, do 538. Esse é um site de esquerda, tá? O Trafalgar, que é o segundo instituto, dá a vitória ao Trump. Você pega o Rasmussen, que é o quinto, dá a vitória ao Trump. Eu não peguei ainda o Week e o Inside Advantage, eu não vi pesquisas deles recentes. Eu vi sim, e vale essa ressalva, uma pesquisa mas que foi do início de setembro, que precisa ser atualizada, porque eu acho que de lá para cá a situação do Trump melhorou, uma pesquisa do TIPP, que é um bom instituto também, que estava dando 3 pontos de vantagem para Kamala Harris. Eu já vou chegar aqui no Leading Report, Bruno. Estava dando 3 pontos de vantagem para Kamala Harris. E eu vou explicar por que 3 pontos de vantagem para Kamala Harris é um desastre para Kamala Harris. Se você for bota o post do Leading Report, Bruno, devolve aquele post que estava agora. Porque além desses 3 institutos que eu citei, você tem também a projeção do Real Clear Politics, que dá ao Trump praticamente 75% de chance de vitória no colégio eleitoral. O Real Clear Politics, que se chama RCP, né, política de forma muito clara, seria a tradução, esse é o site que todo mundo usa aqui. Ele é um grande agregador de pesquisa, tem ótimos artigos, tanto para um lado quanto para o outro, em inglês, se você fala inglês. Recomendo fortemente. O Real Clear Politics é nota 10. Bota pesquisa de instituto bom, instituto ruim, etc, etc. Mas eu não estou pegando uma projeção de um cara obscuro. Outro que o pessoal utiliza muito aqui, que é o Nate Silver. A última pesquisa que eu vi do Nate Silver, do Silver Bulletin, que é o nome do boletim dele, estava dando para o Trump quase 20 pontos de chance, de probabilidade de vitória. E como que isso não chega para vocês, no Brasil, é uma coisa quase que criminosa. Quase que criminosa. Por que eu digo para vocês que a gente tem que olhar algumas coisas interessantes? Quando você entra dentro do Real Clear Politics, né, na média das pesquisas deles, vocês pegam que em 2020 elas davam ao Biden uma margem, uma vantagem de vitória de 7,2 pontos. Tá aqui a médiazinha. Né? Estava dizendo que o Biden teria 7,2 pontos de vantagem em relação ao Trump. 7,2. No final das contas, ele acabou tendo 4,5. E o Biden ganhou por um pentelho. Porque, se teve 4,5, por que ganhou por um pentelho? Eu explico. Porque nos Estados Unidos as eleições são feitas no colégio eleitoral nos estados. E como os votos dos democratas são muito concentrados em determinados estados, como por exemplo a Califórnia ou Nova York, estados muito populosos, eles acabam muitas vezes vencendo a eleição no total de votos, mas perdem no colégio eleitoral. Por isso que o pessoal estima que os democratas precisam ter 4 pontos de vantagem esse ano na eleição nacional para levar no colégio eleitoral. É uma estimativa, não tem como ter certeza. Mas vou dizer para vocês que em 2016, pode botar o gráfico de 2016 aí, Bruno. Em 2016, a Hillary Clinton ganhou as eleições por 2,1. Ou seja, ela teve mais votos por 2,1, mas ela não levou as eleições. Por quê? Por causa do colégio eleitoral. Na verdade, o Trump deu uma lavada nela no colégio eleitoral. Mas ela teve mais votos. Sim. Por isso que essas pesquisas mostrando Kamala Harris à frente, quando é por menos de 4 pontos, é uma desgraça para Kamala Harris. Só que o que a gente está vendo é que nos institutos confiáveis, a Kamala Harris está atrás. E mesmo que você pegue a média de todas as pesquisas, por exemplo, em 2024, a pesquisa está dando 2 pontos para a Kamala. Se a Kamala tiver, vejam, importante, a média das pesquisas, a gente vê que superdimensiona o voto
dos candidatos democratas. Mesmo com essa média das pesquisas superdimensionando o voto dos candidatos democratas, a Kamala Harris tem 2 pontos na média. Significa que com este resultado, mesmo que tivesse na mosca, o que não está, provavelmente, ela está mais certo aí o resultado do Atlas ou do Trafalgar, mas mesmo que essa média das pesquisas estivesse certa, ela ainda perdia a eleição. Então, como alguém em sã consciência pode dizer que a Câmara vai levar essa eleição? Ora, se você é analista, todos os dados apontam na outra direção. Agora, se a sua capacidade de análise é a do Guga, é do cara da Globo News, que sai uma pesquisa do YouGov, volta aquele gráfico da margem das pesquisas, Bruno. Aquele que tem uma escadinha, não está no script não, tá uma escadinha que tem os institutos todos, Trafalgar, você botou agora há pouco. Esse aí mesmo. Vejam, a média de erro de uma pesquisa da ABC é de 6,20 pontos. A média do erro, estou falando de 2020, do Quinnipiac é de 8,62 pontos. Então, assim, você vai. E tudo em favor dos democratas. Então, se a sua capacidade de análise for, saiu uma pesquisa aqui na ABC, a rede de televisão americana, a mesma que fez o debate do Trump, que a gente vai falar, dizendo, o Trump tá atrás, a Kamala Harris está 4 pontos na frente, que eu acho que foi a última pesquisa ABC. Eu falo, normalmente a média do erro deles é de 5 pontos em favor dos democratas. A pesquisa YouGov, a véspera das eleições de 2020, dava que o Biden ganhava por 10 pontos. A pesquisa da CNN dizia que o Biden ia ganhar por 14. Às vésperas das eleições, ele ganhou por 4. Ganhou. Daquele jeito que a gente sabe. Que quem estava comigo de madrugada lembra. Né? E aqui entra um fato interessante que virou até meme. Que o Trump sobreviveu a mais tentativas de assassinato do que a Kamala Harris deu entrevista na campanha. O fato do Trump estar na frente da Kamala, apesar do esforço hercúleo da mídia para proteger ela, lembrando que em 2020 o Biden ficou jogado em um porão com a desculpa da pandemia, também sumiu das entrevistas, é impressionante. É impressionante, e eu diria que o esforço da imprensa, da grande mídia americana, vai além do impressionante, e eu diria que é criminoso. E muita gente pediu que eu comentasse o debate, né? Porque, Paulo, quando o Trump encontrou com a Kamala na semana passada, frente a frente do debate, ele foi mal. E, de fato, o Trump não foi bem. Não foi a melhor performance do Trump, nem de longe. Mas ele não estava enfrentando o debatedor. Ele estava enfrentando os organizadores do evento e os mediadores. Porque a Kamala Harris recebeu as perguntas que seriam feitas a ela com antecedência. É isso mesmo que você ouviu. A Kamala Harris recebeu as perguntas do último debate com o Trump antes do debate. E até mesmo combinou os assuntos que poderiam ou não ser ditos com os mediadores. Essa coisa, né, de gente que quer combinar os assuntos de entrevista, só na esquerda mesmo. E eu tô falando isso, mas não tô falando isso na minha cabeça. Eu tô falando que essa foi uma denúncia feita pelo jornalista independente americano Kyle Becker. E não é uma denúncia de uma afirmação leviana, mas é uma denúncia baseada numa declaração de um funcionário da ABC, da empresa que organizou o debate, e o cara estava sob pena de perjúrio, né? É um documento, um affidavit, como a gente chama aqui nos Estados Unidos, que é um documento que você assina dizendo, se eu mentir aqui, eu tô sob pena de perjúrio, é um juramento, juramentada, digamos assim. E ele diz que a Kamala Harris ditou os termos e as perguntas do debate. Só para ler o documento aqui para vocês. Eu, o nome censurado do jornalista, estando devidamente juramentado, faço as seguintes declarações sob pena de perjúrio. Meu nome é, nome censurado, resido em endereço censurado, blá. Eu trabalho na ABC News há mais de 10 anos em várias posições técnicas e administrativas. Desde a aquisição da ABC News em 1996, para quem não sabe, a ABC News foi adquirida pela Disney, que é outro antro, né? Eu tenho observado uma transformação significativa na natureza da reportagem de notícias da organização. Essas mudanças sugerem uma mudança de reportagem sem viés para um modelo influenciado por fatores externos. Que fique registrado, eu não apoio Donald Trump enquanto candidato a presidente dos Estados Unidos da América. A intenção dessa declaração é de endereçar preocupações acerca da preocupação de viés na reportagem de notícias no âmbito do debate que será organizado pelo meu empregador no dia 10 de setembro de 2024. O cara é empregado há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E ele botou o dele na reta, de forma juramentada.
Diz o texto, a campanha da Harris impôs restrições ao escopo das perguntas, incluindo não falar sobre Alexandre de Moraes. Não, pera, esse foi outro candidato. Nenhuma pergunta, agora voltamos ao texto original, nenhuma pergunta sobre a saúde do presidente Joe Biden poderia ser feita. Nenhuma pergunta relacionada ao seu mandato da Kamala Harris como procuradora-geral de São Francisco podia ser feita. Nenhuma pergunta sobre o seu cunhado, Tony West, que enfrenta acusações de desviar bilhões de dólares do dinheiro do pagador de impostos e sobre quem estará envolvido em sua administração caso ela seja eleita. Fala sobre o clima interno da organização. Eu observei um viés pronunciado contra Donald Trump dentro da ABC News. Empregados que expressam visões favoráveis a eles e experimentam significativas preocupações sobre potenciais retribuições. Retaliações seria a melhor tradução. Essa declaração é executada para documentar e providenciar transparência sobre a justiça e imparcialidade no âmbito do debate e preocupações mais amplas sobre a integridade jornalística na ABC News. Na última página, você tem informações sobre a data da assinatura, declaração e sobre o envio da carta. Porém, ao final, é dito ainda que a campanha da Kamala Harris insistiu no fact-checking ao vivo das afirmações de Donald Trump, que ficou todo mundo de cu caído. Pelo menos 5 episódios, a ABC fez fact-check errado durante o Trump, sobre o Trump, durante o debate. E não corrigiu a Kamala Harris em nenhuma afirmação sequer. Mesmo quando ela disse mentiras do tipo que o Trump teria chamado supremacista branco de pessoas boas, algo que já foi desmentido inúmeras vezes. Eu repito, esse informante desse documento é um funcionário da ABC News que assinou uma declaração em Nova York e enviou uma cópia do presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o republicano Mike Johnson, dizendo que ainda possui gravações que comprovam ainda mais que a ABC News, em conluio com a Kamala Harris, manipulou o debate. Isso te lembra alguma coisa? O Trump, na verdade, não estava debatendo com a Kamala Harris, mas sim sendo linchado por ela, com o apoio das pessoas que deveriam moderar o debate. Ora, é absolutamente idêntico ao que o Globo fez com o Bolsonaro. Durante os debates, as sabatinas, William Bonner, nas eleições de 2020. No caso da Globo e do Bolsonaro, a gente não tem prova de que as perguntas foram vazadas, embora tenha suspeitas, ou combinadas com antecedência. Mas no caso da Kamala Harris, a gente tem prova de que um funcionário da empresa que jurou sob pena de perjúrio, que pode dar até 5 anos de prisão aqui nos Estados Unidos, que o debate foi manipulado. Essas são as pessoas que querem salvar a democracia, cara. E quando não dá certo isso, os caras pegam uma AK-47 e vão tirar no Trump. Essas são as pessoas que querem salvar a democracia. É a mesma ideologia do Alexandre. É a mesma ideologia de boa parte dos jornalistas do Brasil. Por que o William Bonner fez o que fez? Olha, porque ele precisava salvar a democracia. Jogou fora todo o histórico de anos e anos de jornalismo do Jornal Nacional, que era meio que o padrão ouro do jornalismo. A ABC News foi uma das grandes redes. Os Estados Unidos tinha 3 grandes redes de televisão. A CBS, a ABC e a NBC. As 3 grandes. Uma corporação como a Disney. São salvadores da democracia. Pois bem, vamos falar de coisas boas. Vamos falar de TechPix. Eu fico realmente puto com esse assunto, porque não saiu praticamente nada na imprensa brasileira. Ou seja, a gente descobre que uma das maiores redes de televisão do mundo fraudou um debate eleitoral. Ora, o debate é o lugar onde a democracia conversa, né? Democracia não era isso? Debate das ideias para que o povo tome as suas melhores decisões? Mas não, para salvar a democracia, eles precisam matar a democracia, eles precisam fraudar o debate público. E o que saiu na imprensa brasileira sobre esse assunto? Rosca. 0. Só saiu coisa no site do Paulo Figueiredo Show. Por isso que eu falo, entra no site do Paulo Figueiredo Show, se cadastra lá gratuitamente. Uma notícia que eu não comentei aqui, mas que vai se conectar nas coisas que eu estou falando hoje, foi sobre uma notícia que sim, essa saiu sim no Brasil, sobre o que também está no assunto ainda dos Estados Unidos, mas agora com foco no Brasil, que foi a carta que o deputado Chris Smith, presidente do Subcomitê de Direitos Humanos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, enviou ao governo brasileiro sobre o desbloqueio do X no Brasil. É uma carta dura, na qual o Chris Smith diz que o Brasil deve reverter imediatamente o curso e que, nas palavras deles, as ameaças à liberdade de expressão são ameaças às eleições livres e à própria democracia, ou seja, ainda tem alguém são no mundo. Ele cita ainda a falta de resposta a um pedido de informações, a intimação que ele deu ao Alexandre de Moraes e aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco,
Ele fala assim: no dia 21 de junho, enviei uma carta ao ministro Alexandre de Moraes solicitando informações sobre alegações relativas ao papel de Moraes nas violações generalizadas de direitos humanos cometidas. O ministro Moraes não respondeu. Nem tive notícias dos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que também receberam minha carta. E aí ele finaliza com uma boa notícia. Ele diz: para responder à crise que Moraes criou no Brasil, eu estou trabalhando com colegas em legislação sobre o assunto. E é o que eu digo para vocês. Aqui comigo, não tem negócio de tic-tac, 72 horas. Eu disse isso no X ontem. O que eu falo é o que é. Isso é inegável. Ora, eu disse que o Congresso dos Estados Unidos ia expor as decisões secretas e ilegais do Alexandre, e ele expôs. Eu disse que nós teríamos uma audiência dentro do Congresso dos Estados Unidos, na qual eu fui testemunha, para falar sobre as censuras do Brasil, e isso aconteceu. Eu disse que o Elon Musk não ia acatar as decisões do Alexandre, e ele não acatou. Eu disse que o Alexandre seria intimado pelo Congresso americano, e ele foi. Eu disse que a imprensa divulgaria uma série de reportagens que seriam avassaladoras sobre o Alexandre, e veio a vazar a toga do Xandão. Que, aliás, ainda não acabou. E aí tem aqueles que dizem: mas Paulo, você é muito arrogante. Você é muito arrogante. Mas a verdade é que eu me limito a comentar sobre as coisas que eu conheço, sobre o que eu sei, sobre o que eu tenho informação. Não é bola de cristal, não é xadrez 4D, não tem nada disso. Não é arrogância. Eu tenho minhas fontes, eu sei o que está acontecendo, pô. E é por isso que eu posso dizer hoje aqui para vocês que o deputado Chris Smith, já disse isso publicamente, mas eu posso dizer para vocês com mais detalhes, que a gente vai ter ações ainda mais contundentes vinda dos Estados Unidos contra a ditadura brasileira. Ontem à noite, eu publiquei no meu X que me ligaram 10 horas da noite do Congresso dos Estados Unidos e eu recebi informações de que nós temos bons ventos vindo dos Estados Unidos. O que vem por aí? Infelizmente eu não posso dizer ainda. Vocês vão ler na imprensa tradicional. Eu não vou ser eu que vou break a história, né? Eu não vou ser eu que vou dar o furo. Não vou ser eu que vou dar o furo. Eu vou deixar a imprensa tradicional dar o furo. Eles vão informar, eu só vou comentar. E vocês têm que entender que tem uma estratégia por trás disso. O jornalista adora dar o furo. Então deixa a grande imprensa dar o furo, porque é o jornal que os políticos leem, e aí depois a gente comenta. Eu posso dizer que a Malu Gaspar, que vocês tanto gostam, ela publicou uma notícia na semana passada, não, na retrasada, dizendo que os ministros do STF estavam muito preocupados em terem os seus vistos para os Estados Unidos cassados. Eu posso dizer para vocês, a Malu Gaspar tem razão. Os ministros estão preocupados. E eu posso dizer para vocês, os ministros têm razão para estarem preocupados com isso. A gente vai onde dói. A gente vai bater onde dói. Mas Paulo vai resolver tudo? Não. É um progresso. Você pensa que no início desse ano o Alexandre era incontestável. A grande mídia não escrevia uma linha sobre as ilegalidades do STF. Toda a discussão sobre a ditadura brasileira era só dentro da bolha conservadora. E hoje o Alexandre é amplamente contestado. Até mesmo pelas elites, na grande mídia. Folha de São Paulo, Estadão, todos denunciando as ilegalidades. E a discussão sobre a ditadura alcançou o homem mais rico, um dos mais poderosos do mundo. E foi por isso que a gente chegou à situação de a gente estar a 5 votos dos 41 necessários para que o Alexandre sofra um impeachment. Nós nunca estivemos tão perto de derrubar o ditador. Por enquanto, a gente está com 36 votos, o Pacheco ainda tem um discurso de que está preservando a vontade da maioria do Senado, diz que seria o papel dele como presidente, porque você tem 36, não é a maioria, então o apoio ao impeachment ainda não seria majoritário no Senado. E a gente vai falar um pouco sobre quem está impedindo que isso aconteça. Mas é importante que você entenda que isso tudo é fruto de muita luta, de férias mal aproveitadas, que você está no lugar mais bonito do mundo em discussão com um político americano, falando sobre os problemas do meu país, do meu povo. Um dia vocês vão saber as humilhações que a gente tem que aceitar, os pires na mão que a gente tem que... para a gente chegar a um nível aceitável de conscientização sobre o que está acontecendo no Brasil. E esse trabalho não começou agora, começou em 2022.
E eu falo isso que é uma conversa que a gente tem que ter, porque eu percebo que as pessoas não têm muita ideia do que está em curso, de como é que a gente resolve a questão. Elas acham que é por isso que as pessoas pedem intervenção militar, o salvador da pátria, fulano vai resolver. E eu entendo, porque as pessoas não saibam como vão resolver a situação, porque é um problema complexo. Eu comecei a tratar desse assunto aqui nos Estados Unidos antes do meu passaporte ser cancelado, do bloqueio das minhas contas. Aliás, talvez essa seja a principal razão para que isso tenha acontecido. E ninguém nos Estados Unidos sabia sobre o que estava se passando no Brasil. Ninguém. Nenhum congressista, nenhum intelectual, nenhum influenciador, absolutamente ninguém sabia sequer quem era Alexandre de Moraes. E aí a gente teve que passar por um trabalho de convencimento das pessoas aqui fora do que está acontecendo. Como é que a gente vai poder pedir apoio aqui fora se as pessoas aqui fora não sabem o que está acontecendo no Brasil? E como é que se resolve isso? Eu tive que ir em todos os shows, inúmeras vezes. Entrevista na PragerU, depois vídeo da PragerU. Se vocês souberem que meu vídeo da PragerU, originalmente, quando eu escrevi o script, que era sobre o Alexandre de Moraes, eles não entenderam, revisaram o meu script e fizeram quase tudo sobre o Lula. Eu falei assim, não, esquece Lula. Quem manda no Brasil é o Alexandre de Moraes. Os caras não queriam publicar o texto. Isso é um bastidor. Às vésperas da gravação, eu ia gravar na PragerU em Washington na terça-feira. Na segunda-feira, eu estava passando o final de semana, era um feriado, estava passando o final de semana com a minha família na Geórgia. Eu recebi, quase que foi cancelado. Esse vídeo que já teve milhões de visualizações por todas as pessoas mais importantes dos Estados Unidos. Porque eles não queriam falar sobre Alexandre de Moraes, queriam falar sobre Lula. Aí a gente reescreveu o texto para explicar como que o Lula foi eleito pelo Alexandre de Moraes. De tamanho desconhecimento nos Estados Unidos sobre o que se passava. E aí você vai na PragerU, vai no Tucker Carlson, vai no Dave Rubin, vai no Steven Crowder, sei lá quantas vezes eu fui no Steven Crowder, vai no Dinesh de Souza, vai de todos os caras aqui nos Estados Unidos que são assistidos.